Novo coronavírus encontrado em morcegos no Brasil. Devemos nos preocupar? Eu sou Daniel Albeni, esse é o canal Ciência para Não Cientistas. Talvez você me conheça lá do canal Moto Diário. Esse é o meu canal de ciências aqui na plataforma e hoje vamos falar de um assunto que tem pipocado aqui nas redes sociais, nesse formato aqui de podcast, onde nós trazemos as notícias científicas e nós explicamos para aquelas pessoas que não são cientistas, né? Uma forma de colocar o universo científico para todas as pessoas do Brasil. E uma notícia que tem pipocado nas redes desde o dia 1º, hoje são dia 2 de novembro de 2025, para você que está assistindo esse vídeo lá na frente, lá no futuro, de um novo coronavírus que foi encontrado, né, pelos pesquisadores em uma espécie de morcegos aqui no Brasil, e eu quero trazer essa informação para a gente discutir se a gente deve ou não se preocupar com essa notícia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender essa história toda, mas já deixe seu like aqui no vídeo, porque cada like que você coloca nesse vídeo aqui no canal Ciência para Não Cientistas, você faça com que o YouTube distribua esse vídeo para mais 10 pessoas. Então dá uma moral pra gente, se inscreve também se você não for inscrito no canal. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, porque eu tenho algumas reportagens e quero passar um vídeo também para a gente discutir, fazer um react e entender essa história toda. Revista Metrópole, coronavírus foi encontrado no morcego Pteronotus parnelli, uma espécie de morcego pequeno chamado de bigodudo comum nas Américas. Concomitantemente com essa reportagem, nós tivemos também a revista UOL, que fala o seguinte: cientistas descobrem novo coronavírus parecido com Covid em morcegos brasileiros. Nós temos também a revista o Portal da R7, que fala que cientistas descobrem novo coronavírus em morcegos brasileiros com traço similar ao da Covid. Aí ele fala um pouquinho mais. Embora a característica genética do vírus esteja associada a facilidade de infectar células humanas, ainda não há evidências de que ela possa causar epidemias, né? Então, para você que está preocupado aí, você não precisa sair matando morcego, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos ficar ligados nisso aí, porque eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte: qualquer vírus que está preso dentro do ciclo em um animal silvestre, ele precisa encontrar oportunidades para sair desse animal silvestre e infectar os seres humanos, né? Então precisa haver uma ponte, né, que ligue esse vírus do animal silvestre, do ciclo silvestre da doença, né, até os seres humanos. E mais do que isso, ele precisa ter a possibilidade de conseguir se replicar dentro das células dos seres humanos. Presta atenção nisso aqui, porque isso é muito importante, tá? Porque não é somente o vírus infectar o ser humano. Ele precisa encontrar mecanismos para se infectar nas células humanas. E muitos desses coronavírus, que são vários, né? O que nós mais conhecemos e que, por conta da epidemia, né, pandemia que nós tivemos no ano 2020, né, e nos anos subsequentes, é o que nós chamamos, né, foi batizado de SARS-CoV-2, né? Esse cara, ele vamos dizer assim, replicou muito bem em células humanas, a ponto de causar o que nós conhecemos como pandemia. A novidade disso aqui é que a gente vai ver nessas reportagens, né, muito possivelmente, né, pela análise que foi feita, essa nova cepa, né, esse novo tipo aqui de coronavírus que foi encontrado nessa espécie de morcego brasileira, ela possui algo que é diferente dos vírus, né, dos coronavírus, que naturalmente infectam esses mosquitos. Vamos continuar nas reportagens aqui, porque a revista Exame também traz uma outra reportagem, tudo mais ou menos a mesma data, né, dia 1º de novembro, falando o seguinte: morcego do Maranhão carrega coronavírus semelhante ao Covid-19, descobrem cientistas. Né, genoma identificado por cientistas em Riachão, no Maranhão, traz sequência ligada à alta infectividade do SARS-CoV-2 e MERS-CoV. Vamos entender essa história toda porque tem um vídeo
que foi publicado no próprio portal do Metrópolis, que eu quero passar para a gente aqui, para a gente fazer um react. Pesquisadores detectaram um coronavírus nunca visto antes na América do Sul em morcegos brasileiros. O vírus, batizado de BRZ-BAT-CoV, tem o mesmo mecanismo genético encontrado nos agentes infecciosos que causam a Covid-19 e a MERS. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, em parceria com a equipe internacional de cientistas, incluindo brasileiros. Os resultados foram publicados no dia 27 de outubro, em versão pré-print. Vamos lá, o que essa reportagem pequenininha aqui, curtinha do portal Metrópolis está falando para a gente? Que esse vírus encontrado nesse morcego brasileiro, ele possui o mesmo mecanismo de infecção que possui o coronavírus, o SARS-CoV-2, que nós conhecemos, né, lá do ano 2020, que possivelmente muitos de nós fomos acometidos por ele, né, inclusive nos vacinamos, inclusive está rodando aqui até hoje. Ao que me pareceu aqui, o que acontece é que ambos os vírus eles têm uma estrutura que consegue se ligar às células humanas, chamada de furina, que seria um conjunto de aminoácidos que está presente tanto no SARS-CoV-2 quanto também nos coronavírus desses morcegos, ou dessa espécie de morcego, né, descoberto aqui no Brasil, né, e batizado ali de BRAS, ou BRZ, BAT-CoV, né, que seria o Covid de morcegos. Vamos ver o restinho da reportagem. Essas foram identificadas em uma espécie de morcego pequeno chamado de bigodudo, comum na América Latina. De acordo com a análise, o vírus mais recente faz parte da família dos beta-coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, e o MERS-CoV. Depois de fazer o sequenciamento genético, os pesquisadores viram que o vírus tem um mecanismo para se infiltrar nas células humanas muito parecido com o do SARS-CoV-2. Ou seja, ele tem um mecanismo similar ao SARS-CoV-2, então, teoricamente, esse vírus, se ele escapar do morcego, ele poderia infectar as células humanas. Mas nós temos que lembrar que esse é um estudo preliminar, né? Inclusive, esse estudo ele não está nem publicado ainda. Ele foi publicado no modo pré-print, que significa dizer que ele não passou pelo processo de revisão por pares, tá? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, porque a gente não pode entrar em desespero por conta disso aí, tá? Não quer dizer que amanhã a gente vai ter um surto novo de Covid no Brasil por conta desses achados aí. Vamos entender essa história toda bem de forma calma, tá? Para ficar tranquilo com relação a isso aí. O mecanismo de ação nunca havia sido encontrado em morcegos nas Américas. Segundo os pesquisadores, os resultados sugerem uma possível evolução viral natural nos animais. Ainda não há evidências robustas que a nova cepa tenha a capacidade de infectar humanos ou ser transmitida além da população de morcegos, mas os pesquisadores recomendam o monitoramento. Confira mais informações em... É isso, presta atenção, gente. O que ela está dizendo aí? Que existe um mecanismo de infecção que é similar ao vírus de Covid que nós conhecemos como SARS-CoV-2. Então, que teoricamente isso é uma diferenciação, porque até então esses vírus de Covid de morcegos, né, que não tinha esse mecanismo de infecção das células humanas, né, agora isso aparece pela primeira vez. E é por isso que esse artigo ele ganha extrema relevância. E quando eu falo que esse artigo ele não está publicado ainda, a gente consegue ver, inclusive, esse artigo está na internet, tá? Ele está no modo pré-print, tá vendo que ele está no modo de submissão ainda, esse artigo não foi avaliado por pares, então ele vai passar por toda a revisão por pares, muito possivelmente ele será publicado, tá? E já deixando aí também os parabéns para os pesquisadores brasileiros, né, de diversas instituições aí, como, por exemplo, né, nós temos aí a Universidade de Osaka no Japão, mas também nós temos algumas universidades brasileiras, como, por exemplo, a Unesp de Jaboticabal, nós temos também a faculdade na Unesp de Botucatu, né, dentre outros, né, e outros centros mundo afora. Né? Até marquei uma parte aqui que ele fala, uma questão mais técnica, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas ele fala dessa proteína, né, que é presente tanto no SARS-CoV-2, que é o que nós conhecemos, quanto
nesse novo vírus, né, que possivelmente ele poderia estar relacionado aí à infecção de humanos, mas é preciso tomar muito cuidado, né, pessoal, porque na realidade o que esse estudo nos mostra é que nós conhecemos muito pouco, né, da nossa biodiversidade e que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente como que nós tratamos essa questão ambiental, porque é através das alterações ambientais que nós fazemos no nosso planeta, né, principalmente, que nós permitimos que essas doenças que estão presas em um ciclo silvestre se aproxime do ambiente urbano, né? Mas, de certa forma, o estudo é de extrema relevância ao descobrir que outros vírus podem atuar, né, infectando as populações humanas, como o vírus da Covid. E também ele nos diz que muitos ciclos virais estão presos no ambiente silvestre e cada vez que nós causamos a alteração desses ambientes silvestres, o que acontece é que nós ficamos susceptíveis, né, ao aparecimento de novas doenças. Então, não é para ninguém entrar em desespero por conta dessa informação. Faz esse vídeo chegar para o maior número de pessoas possíveis, né, principalmente quando essa reportagem começar a aparecer em mais mídias, vai aparecer nas próximas semanas, pode ficar tranquilo, e vai reaparecer novamente quando esse artigo for novamente publicado, beleza? Um abraço para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo, ou se você está assistindo esse vídeo. A gente sabe que os canais pequenos eles têm pouca relevância aqui no YouTube, então a sua participação para divulgar esse nosso trabalho novo aí de ciências, né, é muito importante. Um grande abraço para você e daqui a pouco a gente volta com mais vídeos científicos nesse canal paralelo aí que é o Ciência para Não Cientistas. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.